Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 152, segunda-feira, 05 de dezembro, Dora fica surpreendida e Bruno fica sem jeito. Rafaela, em choque, pergunta se Dora chamou o filho a Bruno. Dora e Bruno calam-se. Giuseppe confirma e diz que eles são os pais de Bruno. Rafaela fica assustada. Daniel chora desesperado nos braços de Débora. Cris diz a Celeste que ela deveria parar de guardar o anel e usá-lo sempre. Celeste diz a Cris e Kiko que ela se zangou com a irmã por causa do anel. Kiko diz a Celeste para esquecer e que ficou curioso para ver o anel. Celeste vai buscar o anel. Rafaela pergunta a Bruno por que mentiu sobre os pais dele. Bruno cala-se. Rafaela conta a Giuseppe que Bruno dizia que os pais dele eram aristocratas e que moravam em Milão. Dora tenta proteger Bruno. Giuseppe diz que Dora é empregada da limpeza e ele, lavrador. Rafaela diz que se soubesse não teria feito a mais pequena diferença. Paco diz a Eugênia e Pierre que vai sair para falar com um agente literário. Ele vai-se embora. Pierre e Eugênia ficam desconfiados. Bruno diz a Rafaela que escondeu as suas origens para subir na vida. Camilo consola Silvia. Alice diz a Janaina que ela vai atrás de Jurandir. Silvia conversa com Débora ao telefone e diz que acabou com a vida de dois homens. Débora diz para Silvia se acalmar. Débora vai visitar Silvia. Paco diz a Fabiola que Eugênia o proibiu de falar com ela. Fabiola fica furiosa. Paco diz que não pensa deixar de a encontrar e que vai mentir a Eugênia. Alice diz a Pedro que Alexandra também está por detrás dos atentados que ele sofreu. Doroteia diz a Cícero que vai até ao restaurante de Camilo. Bruno diz que vai matar Mário. Doroteia conversa com Camilo e diz que pode patrocinar o livro de gravuras de Marília. Valquíria pede a Jacira para ir à delegacia dar informações sobre Petrônio. Ela diz que precisa tirar Petrônio da cadeia. Débora visita Mário. Eugênia diz para Pierre que Paco não dormiu em casa à noite. Felipe liga para Débora e diz que encontrou quem eles procuravam. Mário fica arrasado na cela. Um policial diz que tem uma visita para ele. Silvia se aproxima e aparece na frente de Mário. No capítulo 153, terça-feira, 06 de dezembro, Mário fica surpreendido ao ver Silvia. Ela diz que precisava vê-lo. Mário diz que não quer conversar com Silvia, porque ela é a culpada pelo que aconteceu. Felipe diz a Débora que vai trazer Romeu para o Brasil. Débora diz a Felipe que vai conhecer Kiko. Mário diz que Silvia arruinou a vida dele, mas que ele ainda está apaixonado por ela. Paco fica chocado depois de Eugênia dizer que ele está demitido. Paco tenta conversar, mas Eugênia é inflexível. Jacira arranja-se para visitar Petrônio na cadeia. Valquíria diz a Jacira para ser discreta e dizer que está do lado de Petrônio. Doroteia combina um almoço com Valquíria no restaurante de Camilo. Celeste observa o anel e Eva elogia. Adelaide e Camilo marcam um almoço. Pierre vai até a casa de Doroteia para falar com Cícero. Débora não encontra Kiko na empresa e Neide diz que foi à pensão. Débora vai atrás de Kiko. Petrônio surpreende-se com a visita de Jacira, que diz que Valquíria mandou avisar que vai fazer de tudo para ele sair da cadeia. Valquíria pergunta a Doroteia qual o plano contra Alice. Doroteia diz que planeia uma fuga de gás para matar Alice. Valquíria diz que vai arranjar as pessoas para cometer o crime. Alice diz a Janaina que elas vão ter dinheiro para comprar máquinas para confecção. Débora chega à pensão, mas Kiko não está e Celeste a recebe. Débora reconhece o anel de Celeste. Doroteia observa que Camilo e Adelaide chegam ao restaurante. Eles vão cumprimentá-la. Débora diz que ganhou o anel de Daniel e que depois ele desapareceu quando a pousada foi roubada. Celeste diz que foi mais um plano de Petrônio. Débora não entende como o anel foi parar à mão de Alexandra. Eva diz que precisa devolver o colar para Débora. Pierre pergunta a Cícero se Doroteia gosta de Camilo. No capítulo 154, quarta-feira, 07 de dezembro, Celeste visita Petrônio e diz que quer entender por que ele mentiu tanto para ela. Petrônio diz que nasceu assim,
mas que realmente gosta muito de Celeste. Celeste, incrédula, acha que ele a está enrolando. Eugênia diz para Pierre convidar Cícero para uma noitada para espionar as atitudes de Doroteia com Camilo. Bruno tem um pesadelo e Doro o acude. Bruno diz que quer morrer. Petrônio insiste em reafirmar seu carinho por Celeste. Celeste diz para ele não chamá-la de tia. Celeste pergunta se Petrônio estava por trás do sequestro de Hugo. Petrônio tenta iludir Celeste, mas ela diz que não acredita nele. Paco chega à pensão e Janaína leva um susto. Paco diz que foi expulso de casa por Eugênia. Pedro diz para Antonia que se acertou com Alice. Antonia disfarça o desânimo. Celeste diz para Paco que tem um quarto para ele na pensão. Jurandir, de boné e óculos escuros, chega ao bar. Janaína fica alegre com a volta de Paco. Eugênia avisa a João que Paco não mora mais com ela. Cris fica preocupada porque Eugênia pode demitir João. Paco diz que Eugênia pode despachar João na hora que achar que ele não serve mais. Camilo combina de sair com Adelaide novamente. Valquíria encontra com Jurandir e o manda invadir o apartamento de Alice e ligar o gás enquanto ela dorme. Jurandir aceita, mas diz que Valquíria terá que dormir com ele novamente. Ela diz que aceita, mas só depois que Alice já estiver morta. Jurandir concorda. Valquíria avisa Doroteia que conseguiu um profissional para matar Alice. Valquíria diz para Doroteia que o profissional cobra R$150 mil em dinheiro vivo. Doroteia se espanta. Débora vai à praia para encontrar Daniel, mas acaba se encontrando com Luciano. Doroteia diz para Valquíria fazer o serviço, porque matar Alice não tem preço. Celeste conta para Alice que Alexandra está envolvida no roubo do anel dela. Doroteia manda Valquíria fechar o negócio. Valquíria diz que teve uma ótima recomendação do profissional. Doroteia pergunta para Valquíria quem recomendou a pessoa. Valquíria é pega de surpresa e não sabe o que dizer. No capítulo 155, quinta-feira, 08 de dezembro. Valquíria disfarça e diz que fez uma pesquisa em lugares mal frequentados. Alice e Janaína descobrem que Valquíria e Alexandra têm uma ligação. Pedro se sente arrependido por ter se entregado tanto a Alice. O advogado Eurico Dantas vai à cadeia se apresentar para Maria e avisa que ele terá que enfrentar uma grande maratona. Doroteia manda Valquíria entrar em contato com o profissional e avisa que em 2 dias estará com o dinheiro em mãos. Alice desconfia de que Alexandra esteja envolvida no golpe do anel e diz que irá tirar satisfações com ela. Pedro pergunta se Antônia está saindo com alguém e ela diz que não quer se apaixonar de novo, pois não quer mais se machucar. Pedro fica sem graça. Luciano se posiciona contra Mário e Daniel se irrita com ele. Antônia conta para Pedro que Alexandra estava dirigindo o carro quando os pais dela morreram. O advogado avisa que Mário será interrogado e precisará contar todos os detalhes das traições de Silvia. Bruno trata mal o enfermeiro do hospital e diz que não quer ser tratado como criança. Petrônio comenta com Ranulfo sobre a visita de Celeste. Giuseppe e Dora ajudam o enfermeiro a colocar Bruno na cama. Silvia entra e vê. Bruno grita com Silvia, que fica sem jeito. Ele ordena que todos saiam do quarto, mas diz para Silvia ficar. Valquíria diz para Jacira que irá se livrar de Alice e alugar um apartamento melhor. Bruno acusa Silvia de ser a culpada por ele estar paralítico e ela tem uma crise de choro. Eugênia pergunta a Pierre como andam as coisas entre Doroteia e Camilo. O clima fica péssimo entre Bruno e Silvia. Rafaela abre a porta do quarto e cria um mal-estar. Rafaela ameaça ir embora, mas Bruno pede para ela ficar e diz que quer ver até onde vai esta história. Pierre avisa Eugênia que marcou um encontro com Cícero e irá arrancar todos os segredos do mordomo. Rafaela discute com Silvia e também acusa de ser culpada pela tragédia com Bruno e Mário. Silvia chora e diz que não tem culpa de nada. Ela vai embora nervosa e o clima fica péssimo. Petrônio e Ranulfo planejam a fuga. Pedro chega à pensão e Alice diz que tem uma coisa importante para contar. Pedro fica pasmo ao saber que Alexandra também está por trás do golpe do anel e avisa que ela terá que contar tudo o que sabe. No capítulo 156, sexta-feira, 09 de dezembro,
Pedro diz para Alice pressionar Alexandra assim que ela voltar da lua de mel. Alice diz para Pedro que eles têm que descobrir o grau de envolvimento de Alexandra com Jurandir. Pedro diz para Alice que Antonia disse a ele que Alexandra é excêntrica. Alice fica ciúmes porque Pedro almoçou com Antonia, mas tenta disfarçar. Marcos diz para Daniel que está apaixonado por Ana. Cícero e Pierre comem pizza e bebem chopp. Cícero diz que é fraco para a bebida. Marcos diz para Doroteia que Camilo está empolgado com o livro que vai mostrar as obras de arte de Marília. Doroteia fica feliz. Marcos completa que Camilo convidou Adelaide para ajudar na organização do livro. Doroteia não gosta. Janaína diz para Alice que ela tem que ir para Petrópolis para conhecer uma fábrica. Antonia diz para Fabiola que ainda ama Pedro. Paco chega à casa de Fabiola e diz que precisa conversar com ela. Cícero diz para Pierre que Doroteia esconde segredos importantes. Pierre se anima e pede mais 2 chopes. Paco diz para Fabiola que foi demitido e voltou para a pensão. Fabiola fica desanimada. Cícero conta para Pierre que Doroteia brigou com Débora, que descobriu que a mãe nunca amou o marido. Cris diz para João que está preocupada que Eugenia faça alguma maldade com ele. Paco pergunta para Fabiola se a situação financeira faz alguma diferença. Ela tenta disfarçar, mas diz que ele não tem emprego e que não se vive de amor. Paco diz que ainda tem a arte dele. Ela murcha. Cris diz para João desistir da peça. João não acredita no que ouve e diz que não vai desistir. Cris diz que Eugenia nunca vai montar a peça. João vai embora, irritado. Pierre pressiona Cícero, que já está muito bêbado. Cícero sente-se culpado por ter falado demais e sai correndo do bar. Pierre tenta chamá-lo, mas não consegue. Mario, na prisão, sofre se lembrando do erro que cometeu. Adelaide diz para João que Eugênia usa as pessoas. João defende Eugênia. João e Adelaide discutem. Eugênia fica pasma ao saber por Pierre que Doroteia é apaixonada por Camilo. Eugênia diz que vai entrar na disputa por Camilo. Pedro conversa com Alice e pede para Alice amá-lo do mesmo jeito que ele ama. Alice diz que gosta muito de Pedro, mas que não é capaz de amá-lo desta maneira. Pedro se levanta irritado e sai triste de casa. Doroteia e Débora tomam café da manhã. Felipe chega com um senhor e pergunta para Doroteia se ela se lembra de Romeu. Doroteia fica espantada. No capítulo 157, segunda-feira, 12 de dezembro, Felipe, irônico, apresenta a Doroteia para Romeu Toscano. Doroteia não fala nada. Romeu cumprimenta a Doroteia. Felipe diz que Romeu tem muita coisa interessante para contar. Doroteia fica apreensiva. Alice e Janaína combinam de ir para Petrópolis para fazer visitas a trabalho. Alice diz para Janaína que teve uma conversa com o Pedro. Doroteia diz que não está interessada em ouvir o que Romeu tem a falar. Débora diz que está muito interessada. Doroteia se levanta para sair da mesa. Felipe a segura pelo braço e a manda ficar. Doroteia tem um ataque de fúria contra Felipe. Felipe diz que a vida de Doroteia sempre foi uma farsa. Romeu diz que não tem por que mentir. Doroteia discute com Felipe. Felipe pergunta para Romeu se o pai dele se matou por causa de Doroteia. Doroteia fuzila Romeu com os olhos, mas ele não se intimida. Romeu diz que sim e que Eduardo se matou quando soube que Doroteia era apaixonada por Camilo. Alice diz para Janaína que ela está muito confusa em relação aos sentimentos por Pedro. Alice diz que tem ciúmes de Pedro, mas não é apaixonada por ele. Janaína diz que ainda é apaixonada por Paco. Eugênia diz para Pierre que precisa criar um plano infalível para conquistar Camilo. Fabiola conta para Antonia que Paco foi demitido por Eugênia. Fabiola diz que Paco voltou a ser duro. Antônia diz que Fabiola é interesseira. Fabiola diz que só gosta de homens com boa conta bancária. Pedro diz para Antonia que vai para Petrópolis. Doroteia, indignada, diz que Romeu distorce os fatos.
Romeu diz que Eduardo se queixou de como Doroteia o tratava na intimidade. Romeu diz que Doroteia não queria fazer amor com o marido e que chegou a insinuar que Débora e Felipe não eram filhos dele. Cris diz para Kiko que brigou com João. Kiko consola a prima. Débora diz para Felipe que está arrasada. Felipe diz que vai levar Romeu para o hotel. Anselmo consola Thelma. Pedro visita Mário na cadeia. Mário diz que está muito mal e quer a vida dele de volta. Alice pergunta para Rafaela se Valquíria e Alexandra são amigas. Valquíria liga para Doroteia. Ela pergunta sobre o pagamento do profissional para matar Alice. Valquíria nota que Doroteia está chateada e a convida para almoçar no restaurante de Camilo. Rafaela diz que apresentou Alexandra para Valquíria. Eugênia chega ao restaurante de Camilo. Daniel diz que Débora não sabe escolher os namorados e que ela não deveria se envolver com Luciano. Doroteia nota que Eugênia está no restaurante de Camilo. As duas se cumprimentam. Doroteia diz que Adelaide está ajudando a Camilo a escrever o livro sobre Marilia. Petrônio lembra a Valquíria. Alice diz para Pedro que Rafaela contou que Valquíria e Alexandra são amigas. Pedro diz que vai falar com Felipe para descobrir o endereço de Valquíria. Alice fica assustada. Dora pede para Bruno tratar Rafaela com educação. De repente Valquíria chega ao hospital para ver Bruno. Fonte: Amor e Intrigas. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha.